Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Queridos e amados, dou boas-vindas a todos a este nosso momento de oração, aonde juntos partilharemos a palavra de Deus e também fazemos a nossa oração. Hoje a igreja celebra a memória de São Francisco de Sales. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, senão são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e dos outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100%. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos, irmãs, estamos hoje meditando o Evangelho da parábola do semeador. O semeador é Jesus Cristo. Os que estão à beira do caminho somos cada um de nós, e o solo é o nosso coração, aonde a palavra é semeada. A condição de solo em que Jesus aqui se refere é a condição do nosso coração. Um está pedregoso, outro cheio de espinhos e outro um terreno bom. Então, aonde que a palavra é semeada, mas encontra um coração pedregoso, é um coração duro, incapaz de receber esta palavra e fazê-la frutificar. Ou seja, permitir que a palavra frutifique em seu coração, produza frutos de conversão, produza frutos de arrependimento, produza frutos de perdão. Então, nestas condições que Jesus está dizendo, são as condições do coração humano. Existem muitas formas de se encontrar um coração que não está voltado para Deus. E estas formas diversas, que não é a forma de um coração adorador, de um coração disponível, de um coração que ama a Deus, essas demais formas, todas elas não produzem frutos. E não produzem frutos mediante ao endurecimento do coração. Não produzem frutos mediante a uma negação à palavra de Deus, ao amor divino. Então, portanto, o nosso coração, ele deve ser um coração aberto para o amor divino, um coração quebrantado, capaz de amar constantemente a Deus e permitir que a sua palavra adentre em nós, o nosso coração, e ali ela se enraize, encontre um solo, ou seja, um coração capaz de receber e amar, irrigar com amor essa palavra, para que ela dê fruto, e este fruto permaneça. O solo espinhoso é aquele solo que o espinho cresce e sufoca a palavra. Para muitas pessoas que já trabalharam, já passaram pela agricultura, já viram vários tipos de ervas daninhas para referir ao solo espinhoso, um lugar onde que nasce muito daqueles, muitas pessoas conhecem como carrapicho, no meio da planta. Aquilo ali, ele sufoca a planta. Se não for capinado, se não for limpa aquela planta, ela não vai crescer e não vai frutificar, porque é muito rápido o ciclo dessa erva daninha. E a planta ainda não se desenvolveu e ela já foi sufocada, e ele já floresceu e soltou os seus espinhos. Então, assim é o coração espinhoso, cheio dos espinhos. Ele não vai deixar a palavra de Deus, a palavra de Jesus frutificar nesse coração.
ela vai ser sufocada e ela vai simplesmente deixar de existir. Jesus, quando está juntamente com algumas pessoas e os 12 discípulos, eles vão interrogar a Jesus referente às parábolas. E aí vão perguntar a Jesus o que significa estas parábolas. E Jesus ele vai responder a eles: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábola. Para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Olha que palavra dura que Jesus profere. Olha que chamada de atenção séria e severa que Jesus ele profere aos discípulos e aos que estavam junto dele. Aqueles que estão fora do reino de Deus, aqueles que não fazem parte do reino de Deus, então ali está dito em parábolas. Por que podemos compreender que muitos mestres da lei, muitos fariseus, muitos judeus, eles não assumem a Jesus como o Messias, o Filho de Deus esperado? Por quê? Porque o coração era muito duro, um coração repleto de legalismo, um coração voltado para leis, para preceitos. E quando Jesus ele traz esta proposta, este novo modelo de evangelização, tirando os exageros impostos por homens e não a verdade salvífica de Deus, ao qual estava introduzido no judaísmo, ele não é bem recebido. Então, portanto, quando ele não é bem recebido, ele também não tem compromisso com aquele que está disposto a dar as costas para ele. E dentre estes que não estão compromissados com Jesus, existem tantas outras seitas que têm Jesus como um simples profeta, tem Jesus como um simples homem que viveu entre os homens e que era um grande sábio. Então a estes, esta palavra, ela já se aplica de forma que não vão compreender e não vão se converter e não serão perdoados. Não sendo perdoados, estão excluídos do reino de Deus. Todo aquele que não recebe o perdão de Deus, ele está excluído. Porque o perdão vem a partir do momento de uma consciência de uma falta, de um pecado, de uma transgressão, de uma desobediência, de uma desonestidade para com Deus. Se temos esta consciência e prostramo-nos diante de Deus, pedindo perdão, clemência, pedindo misericórdia a Deus, Ele nos concede o perdão e seremos perdoados. Contrário a isso, o pecado permanece. E no reino celeste, todos nós devemos saber que não entra pecado. E se não entra pecado no reino celeste, se estivermos imersos no pecado, lá nós não entramos. Na carta de São João e depois no Evangelho de São João, existe uma passagem que vai dizer que há pecados que são para a morte e pecados que não são para a morte. Os pecados que são para a morte são os pecados mortais, não confessados. Eles são pecados que nos levarão para a morte. E os pecados que não são para a morte são pecados que são pacíficos de serem purificados.
Quando a nossa alma desagrega ao corpo, ou seja, no momento da nossa partida, ou no dito popular, no momento da morte, quando nós morremos, então, com estes pecados que não são para a morte, no céu nós não entramos. Obviamente, porque o pecado não entra no céu. Mas então, nós seremos direcionados para uma purificação. Para uma purificação. E esta purificação se dá onde? No purgatório, aonde a alma permanece um tempo purificando-se de suas culpas para adentrar o céu. Então, tudo isso devemos ter cuidado ao observar a palavra de Deus, a meditá-la com o nosso coração, com nossa alma, com o nosso entendimento, para que esta própria palavra, ela adentre o nosso coração para frutificar. 30, 60 e até 100 por um. Queridos irmãos, peçamos a Deus nosso Pai e também sobre a intercessão de São Francisco de Sales e de Nossa Senhora, que o Senhor Todo-Poderoso abra nossa mente e o nosso coração para compreendermos a sua palavra e vivermos plenamente a fé. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Nesta manhã, vamos reunir a nossa mente e o nosso coração ao coração de Deus e, nesta unidade, levar a Deus as nossas intenções, os nossos pedidos, os pedidos daquelas pessoas que vieram até nós e confiaram as nossas orações, levar ao Senhor nosso Deus, para que Ele dispense todas as graças e bênçãos necessárias sobre estas pessoas, sobre os que sofrem, sobre os que estão adoentados nos leitos de hospitais ou em casa, aqueles que por estes dias farão a sua passagem, para que o Senhor bondoso perdoe-lhes os pecados e os conceda a vida eterna. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, rogai por nós. Queridos e amados, que Deus derrame graças e bênçãos sobre a nossa vida, sobre todo o nosso ser, sobre todo o nosso existir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desçam sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos, um abençoado dia, um abençoado momento junto de Deus. Ficai em paz.